Olá, meus amigos, tudo bem? Voltamos aqui para o nosso sexto episódio do nosso mini curso sobre o uso do acento grave sobre a crase. Eu vou apresentar para vocês agora algumas observações. Não são crases proibidas, crases facultativas, não são casos em si de crase. São algumas situações do uso do acento grave, inclusive mostrando para vocês que em algumas circunstâncias sequer podemos falar em crase, beleza? Porque eu não vou naquela circunstância estar falando sobre junção de fonemas idênticos, quaisquer que sejam, tá? E sim apenas, como eu mencionei também lá no início, do uso do acento grave como um acento diferencial, ok? Beleza? Bom, vamos lá na tela para a gente ver como é que fica. Bora lá. Olha só. Primeira, usamos acento grave antes de expressões adverbiais femininas. Gente, olha só. Expressões adverbiais femininas. Neste caso, eu não estou falando de crase, tanto que eu coloquei que nós usamos acento grave, tá? Por quê? Eu posso dizer que as claras, por exemplo, as claras do ovo, tá? As claras não ficaram bem batidas. Se eu disser essa frase, né? Se eu colocasse essa frase aqui, as claras, né, não ficaram bem batidas. Neste caso, o sujeito da frase seria as claras. E o sujeito não é preposicionado, logo aqui não rolaria acento grave. Agora, se eu falo assim, o negócio tem que ficar às claras, já se trata de uma expressão adverbial, ou seja, é o modo como o negócio tem que ficar. E aí, neste caso, ele vai ter o acento grave, tá? Então, esse acento grave, ele não indica junção de preposição a com um artigo nem nada parecido. Ele indica apenas que eu estou diferenciando uma função sintática preposicionada, porque os adjuntos adverbiais são funções sintáticas preposicionadas, beleza? Eu estou fazendo a diferenciação entre isso e uma função sintática não preposicionada, colocando acento grave na que for preposicionada, tá? Beleza? Ok? Então vamos lá. Esses três primeiros itens, na verdade, eles estão totalmente juntos aqui, tá? Usamos acento graves antes de expressões adverbiais femininas e eu coloco alguns exemplos para vocês. Ok? Beleza? Inclusive a expressão à moda. Por quê, gente? Porque a palavra moda, presta atenção, a palavra moda é uma palavra feminina, beleza? Só que essa expressão à moda, ela é uma expressão que é utilizada muitas vezes antes, inclusive, de palavras masculinas, e quando utilizada a expressão, muitas vezes a palavra moda não aparece, fica só simplesmente o a. Aí, se a gente parar para pensar, olha só, clássico exemplo, né? Desde a época que você estudou lá, primeira vez crase, sapatos a Luiz 15, 16, sei lá. Finge que saiu aqui o 15, tá, gente? Sapatos a Luiz 15, beleza? Olha só, Luiz 15 é masculino, mas teve o A antes com acento grave. Como é que pode? Bom, gente, o que acontece aqui, na verdade? Os sapatos são a moda Luiz 15. Então, o que aconteceu? Não é a palavra Luiz 15 que está fazendo ter acento grave, sim a palavra moda, que é feminina e que é uma expressão adverbial feminina. Portanto, vai rolar o acento grave do mesmo jeito. Muito cuidado, quando a gente fala lá em frango a passarinho. Gente, não dá para dizer que é um frango à moda do passarinho, né? Passarinho faz frango, gente? Não faz, então não é a moda do passarinho. Frango a passarinho faz referência à maneira como ele é cortado, em pequenos. É um frango cortado em pequenos pedaços. Por isso é um frango a passarinho. Não tem crase. Bife a cavalo, filé a cavalo. Ô, gente, cavalo faz bife? Não. Então não é a moda do cavalo, percebam? Então tem que ter a palavra, né, a ideia, né, do a moda ou a maneira antes aqui para poder rolar. Mas para te ajudar um pouquinho, não em relação à moda, mas em relação a esse item 1, eu tenho um macetinho meu aqui que vale a pena você anotar. A igual a de nada. Obrigado de nada. Pensa assim, né? O A, se eu puder trocar por de, por na ou por da, esse A leva acento grave. Por exemplo, chegaram ontem à noite. Chegaram ontem de noite. É a mesma coisa, não é, gente? Beleza? Aquela hora, ou seja, naquela hora. Então, acento grave aqui nesse A. Belezinha? Se der para trocar, tem crase. Se não der, pensa.
Não é uma via de mão dupla, não. Joinha? Beleza? Bom, um macetinho bacana, lindo, que tudo podia ser assim. Olha só. A crase antes de nome próprio de lugar, ela pode ser um problema. Por quê? Porque dar o gênero, né? Indicar o gênero, se é masculino ou feminino, de um nome próprio de lugar, é uma coisa difícil. Por exemplo, você pegar a palavra Brasília, Goiânia, Curitiba, Florianópolis, Santa Catarina, olha só, é o nome da santa, gente. Tem tudo para ser feminino, mas não são. Como assim? Aí vem o macetinho, ó. Se volta a dar, tem crase no A. Se volta a D, crase para quê? Como assim? Se eu vou, eu volto. Se eu vou a Brasília, eu volto de Brasília. Eu não volto da Brasília, certo? Se volta a D, crase para quê? Então aqui não tem crase. Quem vai a Goiânia, volta de Goiânia. Se volta a D, crase para quê? Não tem crase. Falei de Santa Catarina, né? Vou a Santa Catarina. Quem vai a Santa Catarina, volta de Santa Catarina. Se volta a D, crase para quê? Vou à Bahia. Quem vai à Bahia, volta da. Se volta da, tem crase no A. Lindo, né, gente? Podia ser tudo assim. Mas, infelizmente, a vida não é bonita assim. A vida é dura, então vamos adiante. Olha só. Antes de hora marcada. Agora a gente vai falar da crase antes de numerais, de hora em si, tá? Se eu marcar uma hora, se eu colocar com exatidão alguma hora, e quando eu falo com exatidão, gente, a gente tem mania de pensar em hora exata, né? Hora redonda. Olha o exemplo, cheguei às 7h57, não me interessa se é 7, se são 7 horas, né? Se são 7h30, não. Às 7h57, não é uma hora determinada, uma hora marcada? Então tem crase. Se eu estiver indicando início e término de alguma coisa, olha, a aula será das 8 às 17. O que é bastante diferente de indicar duração aproximada de algo. Como assim? A cirurgia vai levar de 8 a 11 horas. Reparem, eu não estou dizendo que ela começa às 8 e termina às 11. Estou falando do tempo que ela vai durar, entre 8 e 11 horas. Aí não tem crase. Ou, para melhorar esses dois aqui, vamos pela lógica, existe um negócio na gramática, galerinha, chamado paralelismo. Bom, paralelismo gramatical, enfim, ele tem a ver com uma coisa de coerência. Se eu coloco artigo antes de uma coisa e essa coisa está regida por um mesmo verbo, por uma mesma circunstância ali, a outra coisa também tem que ter artigo antes. Se eu não coloco antes da primeira, também não coloco antes da segunda. Seria uma coisa por aí. Vamos aplicar isso ali nos itens 6 e 7? Vamos lá. Olha só. A aula será das 8 às 17. O que é o das, gente? Das é a preposição de mais o artigo as. Então teve artigo antes aqui do 8, não teve? Logo, antes do 17 eu vou ter que ter artigo também. Preposição a mais artigo as, que dá o quê? O a com acento grave. Se eu olhar o de baixo, olha, a cirurgia vai levar de. Opa, de é só preposição. Então, aqui no meio, o a vai ser só preposição. Se ele é só preposição, não tem razão para ele ter um acento grave. Pronto, acabou. Beleza? Show? Bom, esse item 8 aqui, gente, para a gente encerrar o bloco, ele não tem nada a ver com crase em si, mas é no meio das questões de crase que ele aparece, tá? O a do verbo haver, o a com H, né? Quando for sinônimo de faz, é a com H. Eles estavam há meses ali. Eles estavam faz meses ali. Então é o a com H, não é a sem acento grave, não é a puro, não é nada disso. Beleza? Bom, eu vou encerrar com vocês esse nosso 6º episódio, deixando para o próximo episódio. Joga na tela só para ver a galera. Crase antes do que, ó, filé mesmo para você que faz concurso público. Fique esperto e não perca o último episódio da nossa temporada aí, beleza? Um abraço para vocês e até a próxima.